A gente está vivendo um paradoxo de Lula. O paradoxo é o seguinte, o Lula ele quer fingir que não tem crise nenhuma e que todas as políticas que a Janja dá o tom, política externa está incluso aí, são, vamos dizer, grandes ideias brilhantes e que tá tudo bem. A Janja arrepiou. Tá? Ele também acha que a imprensa não tem que se preocupar com assuntos que são desconfortáveis e que a imprensa tem que se comportar como assessoria dele. E a imprensa vem fazendo isso. Alguém aqui acha de fato que a imprensa está fazendo uma cobertura real do caso? A imprensa adotou aquela postura que eu já falei várias vezes em live aqui com o Júnior, que é a do, ô Lula, assim não dá, né? Assim você atiça a extrema direita. Ô Lula, vamos melhorar? Mas calma aí, antissemita não, aí vocês estão exagerando, tá? Mas ô Lula, inadequado e muito pouco estratégico. O presidente da República deu um tiro no pé, tá? Deu um tiro no pé. Ainda que a questão do que ele disse precisa ser entendida sob o argumento de que... E eles vão lá naquela passação de pano. A imprensa tá cumprindo esse papel. Mas a imprensa não fala do pedido de impeachment com mais de 140 assinaturas que, nesse instante... começa a dar dor de cabeça pro Lula, e obviamente esse aqui é um programa de análise política, então antes que você vire e fale, ô Renan, calma aí, você acha mesmo que o Lula vai cair com esse pedido de impeachment? E é óbvio, então portanto, como, vamos dizer, princípio da boa fé, e por tratar vocês como pessoas inteligentes, eu já vou começar o programa falando isso. O Lula não vai cair com esse pedido de impeachment, tá? Não vai. Se for falar, Renan, me dá um percentual, 99%. Pronto, tá? Vamos deixar bem claro. Esse pedido de impeachment não vai levar o Lula a cair. Então, se você foi levado a crer que isso iria acontecer, já vamos ser direto, vamos pular essa etapa para facilitar o nosso trabalho, tá? Só que eu trato tudo isso como uma coisa muito boa. Porque os gatilhos para os inícios das crises políticas são sempre gatilhos emocionais e não tem nada a ver. Eu vou dar o seguinte exemplo. Qual foi o gatilho que levou ao impeachment da Dilma? Se vocês olharem com cuidado, o gatilho foram as manifestações dos 30 centavos lá, ou 20 centavos, nem lembro quantos centavos eram mais, de 2013. Aquele foi um gatilho emocional, porque as pessoas estavam acumulando uma série de coisas. O Brasil Potência, que foi prometido no governo Lula e Dilma, não estava sendo entregue, a crise econômica tinha chegado. O julgamento do mensalão começa com uma expectativa gigante. E aí vieram os embargos infringentes, surge o Barroso, muda a composição do STF e vira marmelada. Então tinha um clima de marmelada no ar. Tinha um clima de, pô, fui enganado, a vida tá ficando uma merda, tô endividado. Começo daquela grande crise econômica que nós não saímos até agora. Então aquilo não havia sido articulado. E a Dilma contava ainda com mais de 70% de aprovação. Veio aquelas marchas de 2013 por causa de umas porradas que uns estudantes tomaram aqui em São Paulo. E aí do nada a aprovação do governo Dilma cai. Mesmo ela não tendo relação direta com aquilo. O que houve? Um gatilho que gera uma entrega emocional. Tal que o efeito desse gatilho não tem uma relação temática causal com a crise em si, mas ele tem uma relação causal de despertar para um problema. Tá? É muito louco quando essas coisas acontecem, porque se a gente fosse falar, entendi, o povo brasileiro nesse instante só fala das declarações de Lula sobre Israel. Mas as declarações de Lula sobre Israel foram assim, foi a gota d'água num copo que já estava transbordando de declarações porcaria do Lula sobre os mais diversos temas, de provocações no governo, aumento de impostos do governo, defesa da bandidagem explícita, como acontece nesse governo. Então não adianta assim, o pessoal tentar conjecturar e tentar diminuir o que aconteceu da declaração do Lula, porque a declaração do Lula sobre Israel foi uma espécie de um arrebatamento geral da oposição que tratou isso como a gota d'água. Então isso será tratado como gota d'água. O Lula vai cair pelo tema da gota d'água? Não. Mas o tema da gota d'água precipita algo novo, que é a oposição começar a se unir e as pessoas começarem a responder a isso. Até porque a população, ao longo do último ano, estava inerte, foi enganada. E vamos colocar aqui, se você é bolsonarista e está assistindo o programa, você sabe que seus deputados ficaram entregando showzinhos ridículos, patéticos, tomaram pau da situação ao longo do ano inteiro. Eu estava comentando sobre a Comissão de Segurança Pública no ano passado. Uma das comissões mais importantes que estava sob o comando da oposição. Quando uma comissão está sob o comando da oposição, logo a oposição, que costuma ser minoritária, tem aquilo é uma dádiva. Então aquela comissão deveria discutir pouco, gravar poucos vídeos e
por ter maioria, aprovar o máximo que podia. Mas não, os deputados estavam na Comissão de Segurança, em vez de aprovar temas importantes para a segurança pública no Brasil, eles ficavam lá gravando vídeo. E é óbvio, você põe Farrur, delegado Caveira e toda essa sorte de pessoas com QI de um cão, né, de um Fox Paulistinha, vai dar aquilo, né? Não andou nada na comissão. Então, obviamente, as pessoas ficaram muito derrotadas. As pessoas ficaram amarguradas. Só que aí vem a gota d'água, e a gota d'água, ela também, além de raiva, ela traz esperança na mobilização das pessoas por algo diferente. E aí a cobrança que vai haver não é só sobre Israel. A cobrança que vai vir é sobre tudo. É sobre tudo. É sobre essa, vamos dizer assim, enxurrada de notícias ruins que a gente tem, e essa enxurrada de insensatez liderada pelas principais cabeças do governo, que não sabem o que estão fazendo. Então, vamos dizer, eles tratando de segurança pública tá uma vergonha. A parte econômica, vamos falar aqui, gente, esse ano e ano que vem, está previsto que serão 2 anos muito ruins. Então, quando você vai acumulando todos esses fatos, quando você acumula todos esses elementos, o que tem aqui necessariamente é um cenário ruim. E aí, as pessoas esquentaram com as declarações do Lula sobre Israel. O Lula não vai parar, então vão rolar outras declarações dessa natureza. Até porque a Janja está assanhadíssima. Fatos econômicos ruins vão acontecer. A segurança pública vai piorar, dadas as decisões que vêm do STF e do próprio governo. Tá? Houve uma decisão agora do Zanin, um despacho que proíbe prisão de menores na praia. Então, basicamente, se você roubar um negócio e fugir pra praia e a polícia te achar algumas horas depois, não pode prender esse menor, não pode deter. Porque o menor foi curtir na praia, porque ele é um guerreiro. A praia virou o santuário. Antigamente, você podia fugir pra uma igreja, né, e você não seria preso porque era um santuário. Não pode entrar soldado aqui. Então, os caras estão criando, vamos dizer, essa espécie de Disneylândia do crime nas praias cariocas. Um negócio horrendo. Então, assim, é um governo feito por pessoas que querem sabotar o próprio país. É uma estratégia deliberada de sabotagem aberta, tocada por o governo. Então, vai dar tudo errado. E aí a gente tem que fazer o quê? E aqui eu começo o programa tratando disso. Continuar apertando. Ah, mas Renan, mas você falou que não vai cair por causa desse tema de Israel. Não vai cair. Mas vai balançar pra cair. Ah, mas você acha que cai? Por enquanto eu acho que não. Eu acho que as chances do governo Lula cair, sofrer impeachment, são muito baixas. Mas o destino a Deus pertence. O destino a Deus pertence. O arranjo desse governo é um arranjo fraco. Quem diria que esse pedido de impeachment, que é um pedido com uma fundamentação jurídica, desculpa o termo, débil, a fundamentação jurídica do pedido é muito ruim. Ele teria 140 assinaturas. O recado está sendo dado, ou melhor, vamos dizer, a segurança com que mais de 50 parlamentares do Centrão assinam um pedido que é fraco, cuja justificativa jurídica é fraca, é de que eles estão sendo audaciosos e corajosos, estão vendo algo ali na frente. O que os caras do Centrão estão vendo? Estão vendo, maneira de sangrar o governo e ajudar o Arthur Lira. 2, deputados em geral que estão na região centro-sul do Brasil, especialmente nos interiores, que tem bastante base eleitoral antipetista e bolsonarista também, de olho nessas eleições municipais. Tá? 3, aumentar a fatura dos próprios partidos. 4, em geral, deputados de base evangélica, muito pressionados pelas bases deles. Esses são os 4 principais elementos que eu listo aqui para vocês, tá? Que são elementos diferentes. O que a gente tá sabendo, tá? E é muito engraçado isso. O Lula não fala nada do tema e a imprensa não trata desse pedido de impeachment. Deveriam tratar. Porque pedidos de impeachment com base frágil também foram protocolados contra o Bolsonaro. E a imprensa dava ampla atenção ao assunto. Ah, rolaram pedidos de impeachment bem fundamentados? Rolaram. Teve pedido de impeachment sério e firme contra o Bolsonaro. Não obstante, rolaram pedidos de impeachment patéticos. Rolaram dezenas de pedidos de impeachment. E a imprensa noticiava. Esse aqui é um pedido também não é forte. Mas tinha que noticiar. É um fato, 140 deputados assinando o pedido, reforça, se não a tese, reforça a demanda que não era esperada por uma crise nesse governo. E aí os ingredientes vão se somando, galera. O Lira tá muito pistola com o Lula.
O Pacheco, para buscar a eleição ali no Senado, ele precisa, junto com o Alcolumbre, claro, ele precisa de maioria usando os votos dos bolsonaristas. Portanto, ele tem que comprar certas brigas com o STF. 3. Situação econômica ruim, fazendo com que o governo Lula obrigatoriamente tenha que abrir o flanco e buscar popularidade polarizando e buscando grandes temas nacionais ou internacionais, de modo que, enfim, ele se sustente via polêmica, coisa que o próprio Bolsonaro fez. Tá? A diferença é que as pessoas imaginavam que o Lula era um profissional da comunicação, que o Lula é um gênio. E não é. O Lula não tá indo bem. Galera, o Lula tá indo muito mal nessa compra de polêmicas. As declarações dele são muito ruins. Eu não acreditei que quando o Lula soltou essa declaração envolvendo o Holocausto. É lógico que vamos dizer, a gente precisa também aqui olhar como funciona a cabeça do Lula, tá? O Lula, ele pertence ele é o presidente do Brasil. O Brasil é um país com uma economia em crise, que dentro da lógica dos BRICS, mas dentro da lógica desses países do sul global, que propõem uma espécie de ordem alternativa à hegemonia norte-americana, o que o Brasil tem a oferecer, por não ser uma potência econômica hoje, nem apontar que será uma potência econômica, é polêmica, é usar o papel e o status da maior nação da América do Sul, de uma das 10 nações mais populosas do mundo, de uma das 10 maiores economias do mundo, usar esse status para pegar um chefe de Estado como ele, para ficar dando declarações que o Xi Jinping não vai ter, que o Putin não tem. O Putin não dá declarações dessa ordem. O Putin, inclusive, foi entrevistado pelo Tucker Carlson. O Tucker Carlson queria criar várias saias justas dele com o Biden, queria que o Putin confirmasse que o Biden que gerou o conflito na Ucrânia com aquelas... vou colocar a Ucrânia no OTAN, a OTAN vai ficar aqui fazendo fronteira com a Rússia e tal. E ele não comprou isso. Então o Putin é mais cuidadoso nas declarações internacionais dele do que o Lula. Por quê? Porque o Lula parece que ele foi escalado para ser o troll do sul global. Então ele vai falando essas coisas e vai comprando. E lá fora, e aqui eis o ponto, lá fora, em muitos lugares, as visões e as falas do Lula estão sendo aplaudidas, tá? Que a gente não fique na nossa bolha cognitiva da direita achando que o Lula se queimou aqui, mas lá fora tá tudo bem. Lá fora a situação tá bem melhor do que a gente imagina. A despeito de algumas declarações de alguns chefes de Estado, tá? Com o mundo árabe, não foi... Sim, o mundo árabe é uma... Né, pô, o Lula teve coragem, que muita gente não teve, tá? Na esquerda global, o Lula tá pintando como o único líder que teve coragem de apontar para o genocídio tocado por Israel, tá? Então, na esquerda global, o Lula reforça a posição dele como uma liderança corajosa, como se, tá faltando líder, tá faltando gente com coragem para falar essas coisas. Então, o Lula não pensem que a estratégia é de todo ruim da parte dele. Entendam o que o Lula quer. Entendam o que o Lula quer. O Brasil não tem nada para oferecer hoje na seara global. O Brasil é um país decadente. Em todos os termos, o Brasil é um país decadente que perde relevância dia após dia. Portanto, ele tem que usar o status, ou o status restante do Brasil, com uma população de 200 milhões de habitantes, um território enorme, com uma das 10 maiores economias do mundo, mesmo decadente, pra ficar fazendo essas confusões. Então ele faz. Lembrem que o Lula puxou uma confusão na ONU sobre a declaração de guerra de Israel. Vocês vão lembrar disso aí. Obrigou os Estados Unidos a exercer o veto. Vamos lembrar de todas as posições que o Lula teve na questão da guerra da Ucrânia. E se pintar qualquer outro conflito, o Lula vai se posicionar da mesma maneira. Se pintar alguma coisa que envolva a Taiwan, vai estar lá. Taiwan não existe. Taiwan é da China. É batata, galera, porque essa é a posição que ele tem.